Bom dia, amigos. Hoje, então, vim aqui trazer para vocês um pouquinho sobre o que é o TDAH, né? Quais as particularidades dele, como a gente trata isso de uma forma mais leve, sem medicamento, né? Então, para iniciar, né, quero dizer para vocês que o TDAH nada mais é do que um transtorno neurobiológico, né? Aonde ele tem ele se caracteriza, então, né, gente, ainda, o que é as causas do TDAH, né, gente? Não tem ainda alguma coisa assim, que diga que é isso comprovadamente 100%, né, gente? Diante de pesquisa, sabe-se, né, que a questão do TDAH vem na própria conexão, né, dos neurotransmissores, né, das sinapses, que ao fazer as sinapses há uma falha, né, onde essa falha então vai afetando, né, o fazer, né, das sinapses dos neurotransmissores, né, ao final deles há uma falha de conexão na hora da transmissão, né, e ali se sabe-se até o momento por estudos que essa falha, então, ela desregulariza ou ela, né, acaba causando uma deficiência, né, onde ela se desfoca, né, das demais conexões, causando assim, então, a questão da falta, né, de atenção, né, da criança, gerando assim também outros fatores, né. Bem, gente, falando então do uso da Ritalina, tá? A Ritalina, gente, ela é um remédio, sim, faixa preta, né? Ele é indicado só com uso de receituário médico, né? A gente não vende, isso é um remédio que não se vende sem receituário médico, porque é um remédio de controle, gente, né? Ele pode causar dependência, como ele pode, com seus desligamentos sem, né, uma prescrição, ele pode vir dar problemas bem sérios, tá? Então, o que a Ritalina faz, né? Existem três tipos, de Ritalina. A Ritalina L, a Ritalina 10, a Ritalina 20 e a Ritalina LA40, gente. Nossa, tudo isso sim. Cada uma delas vai fazer o seu trabalho de uma forma um pouco mais lentamente, né, na criança, mas não vai deixar de ajudar ela a ter o foco, né, nas suas atividades. A Ritalina de 10, gente, ela vai trabalhar, todas elas vão liberando os picos conforme for a demanda da criança, né, de atenção. Ela vai liberando durante todo o dia picos, né, para que a criança consiga se manter no foco naquele dia, certo? A Ritalina de 20, gente, acontece a mesma coisa que a 10, ela é só uma dosagem um pouquinho maior, que vai ter um efeito um pouco, talvez, sutil, mais fácil e mais rápido do que a de 10, né? Ela vai liberando ao longo do dia, mas com picos mais rápidos, né? Para que a criança consiga, então, absorver um pouco mais, né, gente? E a Ritalina LA40, gente, ela é, então, também, né, só que ela já é um pouco mais pesada do que as outras, né, e ela também faz a mesma coisa, ela vai liberando picos durante o dia, onde a criança tem uma atenção quase que plena, né, por assim se dizer, onde ela consegue manter o seu foco nas suas atividades mais constantemente, né. E com isso, né, então a gente tem também então essas opções de Ritalina, só que, né, volto a falar, os médicos liberam a dosagem conforme for o nível de déficit da criança em desatenção, gente. Não é simplesmente chegar no doutor e pedir, olha, doutor, eu quero uma Ritalina de LA40, né? Ele vai te avaliar e ele vai dizer qual delas é melhor naquele período para o filho ou sua filha. Claro, né, gente, minha função aqui não é falar sobre remédio, né?
algo farmacêutico, mas é que assim, né, a gente sabe que vai ter famílias, né, muitas vezes que para além de virem aqui fazer uma conversa, um acompanhamento com a criança, elas logo querem algo que ajude a ser mais rápido, né, para deixar essa criança mais tranquila, né. E aí, então, né, gente, dentro, assim como tem a Ritalina, existem outros, né, remédios, como a risperidona, que também ajuda a tranquilizar, né, a criança. Só que assim, né, aqui fica o meu alerta para pais, para mães. Gente, cuidado na hora que vocês forem medicar essas crianças. Vocês têm que olhar, vocês têm que ler as bulas dos remédios. Porque não adianta vocês estarem pela parte da manhã dando um comprimido, uma Ritalina, e no outro vocês dando um remédio que vai agitar a criança, né? Então a gente tem que ter esse controle, esse cuidado para não estar deixando a criança confusa. Uma hora ela tá tranquila, daqui a pouco ela se agita, né? Isso também acaba prejudicando a criança no seu aprender. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado na hora. Se a gente seguir com o tratamento, a gente deve continuar com ele, né? Ou, tenho 2, mas eu sei quanto eu posso intercalar um com o outro, né? Em que momento? Não é simplesmente, eu vou dar agora, eu vou dar depois, né? E tá tudo certo. Não, gente. Esses remédios demandam, né? Trabalhar o organismo da criança. Né? Então, essa criança com TDAH, gente, dificilmente, né? Se ela for, assim, um TDAH bem pesado, assim, no sentido, assim, muito aguçado, né? Muito desenvolvido e pouco trabalhado, né, a gente vai ter consequências, daqui um pouco tá precisando, além de terapias, de atendimentos com outros especialistas médicos, né, tá fazendo uso sim do medicamento, gente, né, e o porquê que eu digo isso, não é fácil, tá, trazer um medicamento para uma criança, pelo fato de que ele é pesado, né? O corpo da criança acostuma, né? E a gente às vezes sabe o quão pesado é esse no organismo, mas contudo ele ajuda, né? Essa criança então a ter o foco por mais tempo, né? Que sabe que muitas vezes essa questão do foco, muito tempo a gente não consegue, né? Então, o que vai acontecer com a questão do uso da Ritalina? Como a Ritalina vem, né, a ajudar as crianças a se acalmarem e conseguirem manter o seu foco. Ainda dentro, né, da questão ali do assunto do medicamento Ritalina, gente, a gente tem que cuidar também, ter atenção no período em que a gente dá, né? Porque assim, como eu falei antes, a Ritalina ela vai liberando, né, os picos ao longo do dia. Então, assim, tu pode dar, o recomendado sempre é dar ela pela parte da manhã ou pós meio-dia, gente. Porque assim, ali o cérebro consegue trabalhar o foco nas atividades da rotina da criança. Mas por que não dá de noite? Se der de noite ele dorme tranquilo. O recomendado não é dar de noite, porque assim, a criança vai dormir, ela vai descansar, ela não vai se agitar, né? Ter um sono agitado muitas vezes não é uma consequência, né, do TDAH, e sim questões de cansaço, muitas vezes, né, uma criança que sempre foi agitada, né? Então, pelo fato de a criança estar agitada no sono e tu, eu vou dar uma Ritalina para ela acalmar, né? Muitas vezes não vai resolver, né? Porque ela vai estar tentando liberar impulsos, né? E o corpo não vai permitir, porque ele está em descanso, né? Então é como se aquilo ali fosse jogado no lixo ou não tivesse efeito nenhum, né? Então, por isso que se pede para que faça, então, né, o uso dela durante o dia.